Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui nesse domingo lindo. E nesse domingo lindo me faz lembrar do Frejá, domingo de sol, domingo em que nós estamos aqui na presença de Deus. Eu estou sendo comunicado que não está tendo som. E eu não consigo saber. E agora estou comunicado que está tendo som. Então, está tudo ok. Queridos, mas nesse domingo lindo que o Senhor nos fez, nos deu, para que pudéssemos estar nele, para que pudéssemos nos alegrar nele, para que pudéssemos nos regozijar nele. Isso está muito bom, né? E hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte: o texto que Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, mais especificamente no versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, mais especificamente no capítulo 13. Desculpa, no versículo 13. Pessoal, só um momento aqui. Só um momento aqui, só um ajuste para aprender a tecnologia. E o Faustão falou que quem sabe faz ao vivo, né? E a gente está aqui tentando fazer ao vivo e em cores, e mais cor que ao vivo. E aí a gente fica aqui assim, lutando com isso aqui. O meu assistente está aqui do meu lado me orientando enquanto isso. É ou não é, Carol? Então vamos lá, queridos, vamos orar e nós vamos falar desse texto. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer, queremos Te honrar, queremos Te adorar, queremos Te celebrar pela Tua presença nas nossas vidas. Senhor Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom o tempo todo, Sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor é tremendo. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem dado livramento a todos os Teus servos. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque não há nada novo debaixo do céu. Não há nada secreto. Não há nada que o Senhor não saiba. Não há nada que o Senhor não... que venha à existência, que o Senhor não permite que venha. Senhor Deus, nós Te agradecemos, porque apesar de vivermos num mundo onde há tanta maldade, onde há tanta corrupção, ainda assim, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas e não vem sobre as nossas vidas nenhuma situação, primeira, que o Senhor não possa resolver, outra, que o Senhor não possa nos livrar. Não vem sobre nós, ó Pai, nenhuma tentação maior do que aquela que nós
possamos encarar. E junto com essas tentações, não vem também a solução, não vem o escape, que o Senhor não providencie para que nós não venhamos a ser apanhados por essa situação. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, te peço graça, te peço favor, te peço misericórdia, te peço libertação e peço a tua intervenção divina. Peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, fale conosco, segundo a tua vontade, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ontem eu fui apanhado de surpresa com uma notícia, né? Como que as notícias vêm e depois a gente até, algumas vezes a gente nem se preocupa com aquilo e depois vem uma outra situação e a gente fica assim em pânico. E aí eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa dizendo que no ano de 2003 houve uma pandemia de uma doença chamada SARS. E essa doença tinha um nome que provavelmente se eu falar você vai achar que é absurdo, você não conhece, é nome besta, Covid. Se fosse dar um nome, eu acho que naquela época, né, hoje diz que é o Covid-19, porque começou em 2019, então seria o Covid-03. Só que aí eu mandei para um amigo meu e pedi para que ele fizesse um levantamento desse negócio, que ele que ele pesquisasse, porque onde eu vi uma reportagem da revista Veja, na verdade a pessoa colocou, e aí eu fui pesquisar, e aí eu descobri num site que a editora Abril falou assim, olha, tem um homem falando de uma revista nossa, mas isso é fake news. Aí eu entrei lá no acervo da revista Abril e tá lá a revista na íntegra e a matéria na íntegra, tudo lá dizendo. E aí eu não consegui imprimir, é proibido, né? Você tem que pagar o acervo para você poder ter acesso. Mas esse amigo meu entrou lá na matéria e ele é um cientista, ele é um pesquisador. E aí, então, ele me mandou hoje uma outra matéria, que ele pesquisou no TED, e aí em 2014, deixa eu me certificar se é isso mesmo, em 2014, no TED, deixa eu pesquisar aqui, peraí, para não falar besteira, é isso mesmo, em 2014, no TED, o Bill Gates estava dando uma palestra. E o Bill Gates, em 2014, ele disse assim, olha, o mundo conseguiu evitar, sim, uma grande tragédia, uma grande pandemia. Mas agora, na próxima pandemia, nós estaremos preparados? E aí, então, isso me faz lembrar a palavra de Deus quando fala dessa questão de que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada encoberto, não há nada que Deus não saiba. Não se cria nada novo. E interessante que o Bill Gates, nessa palestra dele, ele está dizendo que na época que ele era criança, ele foi atormentado, aterrorizado com a seguinte situação. E a situação que ele foi atormentado foi a seguinte, é que havia uma grande possibilidade de haver uma guerra nuclear. E aí então todas as famílias, toda a casa providenciou barril de lata, de latão. Para quê? Para colocar dentro daquele barril comida, colocar naquele barril tudo que ele ia
que precisasse. E aí a orientação é ficar agachado do lado do barril e aí então ir comendo as coisas que estavam dentro daquele barril. Parece uma história desse negócio de máscara. Se você não tiver máscara, você estará complicado sem a máscara e você vai tomar multa por causa de máscara. Dá para entender um negócio desse? Há uma particularidade com isso? Querido, eu quero dizer para você o seguinte, que nessa situação nós nos sentimos tentados, e tentados a algumas coisas. Eu, Paulo de Oliveira Júnior, eu sou tentado a desobedecer uma lei que eu acho, sei lá, totalmente arbitrária, totalmente contrária a tudo aquilo que eu aprendi, porque eu preciso tomar uma decisão. Porque se hoje esse uso de máscara, ontem eu vi um absurdo na TV, agora a fiscalização, tem tanta coisa acontecendo no mundo e a fiscalização vai no supermercado medir o tamanho do supermercado, calcular a área quadrada para contar quantas pessoas tem, para ficar na porta e falando quem pode entrar, quem não pode. Agora, se você não usa máscara, você é multado. E aí, então, eu não uso máscara por uma consciência. E outra, e a minha consciência ninguém está nem aí com ela. E a minha consciência, ela vem daquilo que eu aprendi. E aí, eu aprendi, eu fui obrigado a ir para a escola, e lá na escola eu fui obrigado a ter uma matéria chamada biologia, e a biologia me ensinou sobre fotossíntese e mas não sei o quê, e lá foi dito o seguinte, que eu inspiro oxigênio e exalo gás carbônico. E que meu gás carbônico e o meu oxigênio, quando eu inspiro, ele entra no meu organismo e ele entra em contato com todas as toxinas que eu produzo, e aí então ele produz um gás venenoso. E daí então eu aprendi que se eu estiver numa sala com alguém que é um fumante inveterado, e esse fumante soltando fumaça o tempo todo, e eu respirando a fumaça dele, eu me torno um fumante passivo, e sendo um fumante passivo, eu tenho a probabilidade de morrer de câncer primeiro que o outro. Ou desenvolver o câncer antes do outro. Ou desenvolver o câncer e o outro não. E aí, agora então, vem uma lei que fala para mim que agora eu tenho que ficar... Eu não posso mais respirar ar puro, porque no ar puro tem vírus. E agora eu tenho que, então, só respirar e respirar a minha própria toxina para eu morrer primeiro. Então eu sou tentado a desobedecer isso. Ou então eu sou tentado a jogar fora tudo aquilo que eu aprendi. Ou eu sou tentado a falar que eu sou um ser pensante e não admito que pensem por mim, ou eu sou tentado a realmente assumir que há seres superiores e anteriores que determinam aquilo que eu tenho que fazer. Querido, e diante disso tudo, eu fico pensando nessa tentação. O que é essa tentação? O que é esse negócio? Eugene Peterson, ele, comentando na Bíblia a mensagem, esse texto, eu vou ler o texto diz assim, olha, nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado pelos outros. Ou seja, isso que está acontecendo com a gente não é maior do que já enfrentaram em 2003, em 2014 e antes disso, e tanta
histórias pandêmicas que já se contou por aí. Ele fala assim, olha, nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado pelos outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é Deus que não deixará que vocês fracassem. Queridos, e aí então eu tenho que realmente assumir e encarar esse negócio com fé de que Deus está no controle dessa situação. É interessante que muitas vezes quando a gente pensa de tentação, a gente pensa naqueles pecados assim, né? Aqueles pecadinho light, pecado de roubar, dar uns tecos na cabeça de alguém, né? Pecado de cometer adultério, fornicação, mentira, esse tipo de coisa. Mas e essa tentação terrível que eu estou sofrendo de desobedecer a lei, de desobedecer alguém que, na minha concepção, e olha que a minha concepção não vale muita coisa, é um garotão mimado. E agora, como presente, ganhou o governo do estado. Aí tá lá brincando de ser o homem poderoso. E Deus fala, olha, tudo o que eu preciso lembrar é que quem está no controle dessa situação é Deus, e é Deus que não vai me deixar fracassar. Querido, porque na nossa espiritualidade, na nossa vivência espiritual, comunitária, cristã, nós precisamos obedecer às autoridades. É bíblico, eu tenho que obedecer às autoridades. Mas há umas autoridades, meus queridos, que olha, francamente. Então o texto continua, ele fala assim, olha, é Deus que nunca permitirá que nós sejamos pressionados além do limite. Mas Deus estará sempre conosco e nos ajudará a vencer a tentação. E a questão é, o que é tentação? O que é tentação? Qualquer coisa. Qualquer coisa. O que é tentação? Qualquer coisa que queira fazer. Eugene Peterson diz assim, tentação é a pressão de querermos fazer as coisas do nosso jeito. Olha só, olha que tentação que eu estou sofrendo, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito está certo. Eu aprendi desse jeito. Acha, minha professora foi a dona Nilza, mulher joia, sabida demais, aprendi muito com aquela mulher. Agora vem os caras falando assim, não, que a dona Nilza te ensinou, tá tudo errado. Agora você tem que ficar respirando gás carbônico para não pegar um vírus. Não morra intoxicado, mas não pega vírus. E eu sou tentado a fazer do meu jeito, porque eu acho que eu preciso respirar ar puro. Olha que tentação terrível. Então ele fala assim, olha, a tentação é a pressão de fazer as coisas do nosso jeito, para sermos tolerantes com nós mesmos. Para eu ser tolerante comigo. Para eu não consigo me encaixar nesse sistema. Tá difícil. Mas a tentação, queridos, ela extrapola isso. E agora, vamos esquecer coronavírus, vamos esquecer tudo isso, eu só chamei a atenção para isso, mas a tentação, ela trata-se de uma pressão, não é uma pressão para desprezar o governador do estado de São Paulo.
A tentação é uma pressão para eu desprezar Deus. É por isso que o texto está dizendo que tudo o que eu preciso me lembrar é que Deus está no controle. É que Deus não vai me permitir ser tentado além. É que Deus é que não vai me deixar fracassar. Por quê? Porque a tentação, ela me pressiona de tal maneira que eu venha a desprezar Deus. E quando eu desprezo Deus, então eu caio na dúvida. E a primeira dúvida é, se Deus é bom, quando eu coloco o se, que eu levanto uma possibilidade, eu já começo a questionar. E o que eu questiono? São dúvidas. Se Deus está no controle, se Deus é bom, se Deus existe, se Deus se importa, e aí eu começo então a levantar as dúvidas. Eu caio em dúvida. É interessante que na tentação, né, de Jesus, a tentação foram todas as tentações, o diabo ele chega sempre para Jesus ali e ele fala assim, se você é o filho de Deus, se Deus é com você, então faz tal coisa. Ou seja, você acredita mesmo nesse papo de que você é filho de Deus? Jesus tinha acabado de ouvir, este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Ele acaba de ouvir isso, agora o diabo vem e fala assim, mas será mesmo? Você acredita mesmo nisso? Então prova. E a tentação, ela vem mais ou menos não, ela vem totalmente nesse sentido. O desprezo, e aí eu começo a desprezar Deus. Queridos, nesse momento, e essa pandemia tem ajudado nessa questão, quantas pessoas que estavam vivendo uma religiosidade aparente, aquela religiosidade de que a pessoa precisa estar seguindo aquele paradigma, o paradigma no templo, domingo, clero e culto. Então, para eu ser crente, eu preciso, no domingo, estar no culto, numa celebração, ou, sei lá, dirigida por um pastor. E hoje, que a pandemia acabou com esse negócio, porque nós não podemos reunir no templo, nós somos proibidos, então alguns vêm e falam, não, isso é coisa do diabo, isso é coisa de não sei o quê. A Bíblia está dizendo, não. Quem está no controle da situação é Deus. É Deus. Tudo que nós precisamos lembrar é que Deus está no controle da situação. Mas outros agora não encontra esse espaço ou não encontra esse paradigma para expressar a sua religiosidade. Então, nesse momento, está fazendo o quê? Descambou. Eu não tenho... Tem domingo, mas no domingo não tem culto. Não posso ir no templo. Não, o pastor não está ali o tempo todo. Pronto, estou liberado. E nesse eu estou liberado, cai no desprezo. Queridos, e quando eu fico em dúvida, desprezo Deus, a consequência natural disso é a luxúria. É a luxúria, porque agora eu não posso esquecer que eu sou um ser adorador. E eu fui criado para o louvor e a glória, a adoração a Deus. É para isso que eu existo.
Eu sou um adorador e fui criado para adorar ao Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Mas quando eu, então, fico em dúvida quanto a esse Deus, eu desprezo esse Deus, isso não quer dizer que eu deixo de ser um adorador. Eu vou continuar sendo adorador. Eu vou continuar adorando. Só que agora, então, eu começo a adorar não mais ao Criador, mas começo a adorar as criaturas. Eu deixo de adorar ao Criador, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, que é bendito eternamente. Amém? E passo a adorar os seres criados, que é criado igual a mim. Por quê? Eu não posso me auto-adorar-me. Eu tenho que adorar algo que é externo a mim. E é interessante, queridos, que quando eu preciso adorar algo que é externo a mim, lembra que na religião nós sempre vamos adorar aquilo que é superior e é anterior a mim. Então, eu vou eleger coisas, pessoas, ritos que são superiores e são anteriores. E aí eu caio na idolatria. E isso é luxúria. E quando eu caio na idolatria, para eu ir para homossexualidade, para tantas expressões ou manifestações de sexualidades ilícitas, é o de menos. E aí então, eu nessa adoração ou nessa busca de satisfação dessa adoração, então aí eu começo a fazer posts e não sei o que da minha expressão ou manifestando mais os meus atributos pessoais do que revelando a glória de Deus. E aí, consequência disso, ira. Porque eu começo a ficar vendo a vida dos outros. E começo a ver quem é que está vendo a minha vida. E começo a discutir ou ficar preocupado. Quantos likes eu estou tendo? Quem está vendo? Quem está vendo está comentando o quê? Então, queridos, a grande questão é o seguinte. Para nos deixar guiar pelos nossos sentimentos e permitir que esses sentimentos nos faça tirar conclusões sobre o nosso valor e tirar conclusão sobre o nosso valor não com base no valor que nós temos. E qual é o valor que nós temos? É que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. O valor que nós temos é que nós somos feituras de Deus, nós somos obras de arte de Deus. E o nosso valor vem disso. Que Deus nos ama, Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou não porque nós tenhamos feito alguma coisa para Ele. Deus nos amou porque Ele é rico, é grande, é maravilhoso, é extravagante em amor. É por conta disso que Ele nos amou. E porque Ele nos amou, e Ele se entregou primeiro por nós, e porque Ele nos amou e nos reconectou com Deus, nos reconciliou com Deus. E aí então, quando eu desprezo isso, quando eu deixo isso para lá, quando eu caio na tentação de desprezar a Deus, eu começo a ter conclusões de que eu tenho valor, de que o meu valor está baseado naquilo que as outras pessoas dizem a meu respeito. Ou até mesmo no que eu próprio digo a meu respeito.
E aí eu começo, então, o auto-engano. Porque eu posso correr em 2 auto-enganos. Eu posso me tornar aquele chato que fica se vitimando. Ah, eu não sou nada, ah, eu não sou ninguém, ah, ninguém gosta de mim, ah, eu não sou amado. Pô, é muito chato isso. É chato isso? Horrível, né? Ou também eu posso se tornar aquele outro mais chato ainda. Oh, eu sou o cara. Mim, poderoso. Sem mim, que também é muito chato. Queridos, eu e você precisamos entender que tentação, ela é algo sempre presente. Não é algo que a pandemia startou. Eu usei o exemplo da pandemia para falar da minha tentação. Da minha tentação nesse momento, porque eu tenho um monte de tentação. Mas a tentação é uma pressão. Sempre. Não existe momento em que nós não sejamos pressionados por essa vontade desesperada de fazer as coisas do nosso jeito. Então, algumas vezes a tentação, ela vem de fora. Nesse momento, a minha tentação está vindo de fora. Essa insistência de fazer algo porque os outros fazem. Essa insistência de fazer algo porque os outros estão fazendo. E às vezes nós pensamos que isso é coisa de adolescente. A Maria vai com as outras. Não. Isso é coisa de todo mundo. De todo mundo. Por exemplo, tá rolando um meme aí na internet. E esse é para sacanear pastor. Porque diz assim, o meme, tá um cachorrinho mostrando os dentes assim. Aí tá dizendo assim, 2000, pastor na sua relação com a internet. Ele tá rosnando assim e falando assim, internet é do diabo. 2020, o cachorrinho tá todo dócil de gravatinha, dizendo assim, ô glória. Olha que tentação. Porque no momento todo mundo está falando que é da internet, então fica até divino eu falar que é do diabo mesmo. Mas agora está todo mundo usando, agora é uma bênção. Olha, Deus abriu as portas de todas as casas agora para pregar o evangelho. Que complicado. Que tentação doida. Então, queridos, a insistência em fazer algo porque os outros fazem. Eu não acredito em algumas coisas, mas está todo mundo fazendo e melhor. Eu não estou nem questionando se é certo ou se é errado. O meu questionamento é, está dando certo? Está tendo resultado? Então eu vou fazer também. Isso é uma tentação. Outra tentação ou outras tentações, elas tratam-se de uma pressão que vem de nós mesmos. Algo que vem de mim. Queridos, olha que legal, hein? A gente tá falando aqui dessas coisas de internet, falando que a internet é coisa do capeta, e olha o que acontece. Não mexe não, hein? Tá vendo? É interessante, né? Porque se a gente tá aqui... você não vai conseguir ver meu celular, né? Mas tá aqui, ó. 2010, internet é do diabo. E o cachorrinho... E aí, 2020, bem-vindos ao nosso culto online. E aí a gente comenta isso e cai a conexão. Eu estava olhando para a câmera, puf, apagou. Mas ainda bem que com outras pessoas também aconteceram a mesma coisa, mas nós estamos de volta. Nós vamos editar esse vídeo depois e aí a gente publica ele sem essas, inclusive a brincadeira do cachorrinho, tá bom?
Mas a questão, voltando ao que a gente estava falando, é que a tentação, né, tem a tentação que vem externa, ela vem de fora, mas também tem a tentação que é um desejo interno, é de mim mesmo, está dentro de mim. É esse desejo letárgico de eu fazer algo que seja algo agradável, que vai contra o melhor que eu sei. Interessante é assim, né? Ontem eu saí na rua e parecia que eu era um ET, parecia que eu era o único cara, parecia que eu tinha descido com uma nave assim, porque todo mundo andando de máscara e eu me recusando a andar de máscara. E aí eu me senti, eu nem me senti um peixe fora d'água, eu me senti o ET, eu queria minha casa, né? Tava quase assim, apontando com o dedo para minha casa. Por quê? Porque esse desejo quase letárgico de fazer algo que seja agradável. O que é agradável? É respirar ar puro. É andar no meio de gente livremente. Contra esse desejo insano de querer poupar a minha própria vida. Mas também a tentação, queridos, pode ser essa questão que vai contra o melhor que nós sabemos. Nós sabemos que a coisa boa, nós sabemos que o vício leva à morte, o pecado leva à morte. Nós sabemos que a degradação familiar acaba com a sociedade. Nós sabemos que se eu levar uma vida desregrada, isso gera problemas na minha saúde. Mas eu sou poderosamente atraído para esse tipo de situações. E muitas vezes eu entro nessa situação e algumas pessoas me perguntam assim, mas pastor, fulano está assim, mas ele não está vendo. E a resposta mais divina que pode se dar é não. Não vê. Porque a pessoa, quando ela é seduzida pela tentação, seduzida pelo pecado e é atraído para a situação, ela não vê a situação em que ela está vivendo e a situação que ela está se metendo. Então, algumas vezes, queridos, a tentação também, ela pode ser um ataque poderoso. Sentimentos que nos afastam e nos afetam, né? Nos afastam e nos assaltam e nos dizem que Deus não existe. Sentimentos, situações que nos assaltam e nos dizem que não existe moralidade, que não existe bondade, que nós só conseguiremos alguma coisa nessa vida por meio da desonestidade, por meio da violência, por meio da malícia, por meio da mentira, por meio do roubo, por meio da corrupção, por meio de tirar vantagem, por meio de nos colocarmos numa posição vantajosa sobre os outros. Queridos, a tentação, ela não é algo assim, ó, cuidado, ali tem tentação. A tentação não tem um território que ela atua. Ó, ali tem tentação, aqui não tem tentação. Olha, eu vou na igreja, porque na igreja não tem tentação. Querido, a tentação, ela está em toda parte. Em toda parte. E nós, eu e você, a grande verdade, eu posso ser pastor,
eu posso ser cristão, eu posso ser um estudioso da Bíblia, eu posso ser um expositor da Bíblia. Você também pode ser. Você pode ser crente, pastor, diácono, presbítero e sei lá que título que você vai ter. Você pode ser apóstolo, apóstolo, pode ser o que você quiser. A grande verdade bíblica é que a tentação está em toda parte e eu e você não somos páreos para ela. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não temos de nos preocupar. É óbvio que se eu for de uma corrente teológica que diz que eu coopero com Deus na minha salvação, que eu trabalho com Deus e sou responsável, tenho parcela aí quase 50% de responsabilidade na minha salvação, no meu processo salvífico. Se eu acreditar que eu sou um ser tão bom que eu posso responder a Deus de acordo com a minha própria capacidade, sou eu que luto para desenvolver a minha fé e manter a minha fé num nível estabilizado, então eu vou ter um sério problema nesse negócio de enfrentar essa tentação. Mas se eu creio que eu sou totalmente depravado, se eu creio que se Deus, com a sua graça, não me alcançar, eu não tenho como lutar contra isso. Se eu creio na graça soberana, na graça irresistível de Deus, que vem sobre a minha vida, então eu não tenho que me preocupar. Sabe por quê? Porque Deus, e só Deus, nunca nos deixará cair. Deus, somente Deus, Ele nunca permitirá que sejamos pressionados além do limite. Veja bem, queridos, Jesus, ele fez uma promessa cristológica. E a promessa cristológica foi: no mundo vocês terão aflições. Traduzido, no mundo vocês serão pressionados a fazer as coisas do seu jeito. No mundo vocês serão pressionados com pressões internas, com pressões externas. Vocês serão pressionados a lutar contra o que é melhor para vocês. No mundo vocês vão ser pressionados a isso. Mas Jesus falou assim: olha, sede fortes, eu já venci o mundo. Então essa é a promessa. Não existe nenhuma promessa bíblica de que eu e você não seremos tentados. A promessa bíblica é: nós não seremos pressionados além do limite. Ai, caiu em tentação porque a tentação era demais. Não, caiu em tentação porque não perseverou, porque se desconectou. Porque não vem tentação além do limite que nós possamos suportar. E é Deus quem permite, quem não permite. É Deus quem estabelece o limite. Deus conhece a mim, Deus conhece a você, Deus conhece a nós. E Ele estabelece esse limite que nós podemos ser pressionados. Até quando nós podemos ser pressionados? Até onde vai a nossa resiliência? E Ele promete mais. Ele sempre estará lá. Deus sempre vai estar conosco. Sempre. Não é assim, olha, nas tentações
cristãs eu vou estar. Nas tentações mundanas você fica sozinho. Não, Deus sempre estará lá. Não importa a tentação. Deus, queridos, não é como aquele cara que fica sentado ou vai lá na igreja, sobe no púlpito e aí dá um monte de lição de moral. E depois vai falar para você, agora eu vou ficar de olho se você vai fazer ou não. Se você fizer, não fez mais que obrigação, mas se não fizer, eu desço o pau em você. Deus é aquele que nos orienta, Deus é aquele que nos condiciona, Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos adverte, Deus é aquele que nos ilumina, Deus é aquele que nos permite expandir a consciência, e Deus é aquele que nos alerta dos perigos, Deus nos mostra, Deus nos convence através do seu Espírito Santo, e mais, Deus vai conosco sempre. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa encarar algo além daquilo que nós possamos suportar. Mas tem mais. Deus é o meu, o seu, o nosso ajudador. E quando nós estivermos no momento da mais cruel tentação, assim como o povo ali peregrinando, indo para Jerusalém, e o salmista diz assim, ó, elevo meus olhos para o monte e pergunto de onde me vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Assim também nós podemos elevar os nossos olhos e falar, Deus, me ajuda, me socorre, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Deus não está longe. Deus está perto. Deus não está com o ouvido tapado. Deus está com o ouvido aberto e inclinado. Deus não está com a mão encolhida. Deus está com a mão estendida a meu e a seu favor. Perto está o Senhor de todos os que o buscam, de todos os que o invocam, de todos os que reconhecem que não são páreos para a tentação. Por isso, queridos, ponha isso no seu coração, ponha isso na sua mente. Nenhuma tentação, nenhuma tentação, nenhum teste surgiu ou surgirá no meu, no seu ou no nosso caminho, no decorrer da nossa vida. Que foi, que é ou que será maior do que o que outras pessoas enfrentam. Eu não sou mais privilegiado, eu não sou menos privilegiado, eu não sou mais vítima e eu também não sou menos vítima. Não existe tentação, alguém que sofre mais ou menos. Todos sofrem no nível que pode aguentar. E tudo o que eu e você precisamos lembrar é que é Deus que é o nosso socorro, bem presente. Jesus é a rocha sobre a qual nós estamos edificados. E é Deus, Jesus e o Espírito Santo que não vai nos deixar fracassar. É Deus, Jesus, o Espírito Santo, não é a igreja, não é o pastor, não é a minha religiosidade, não é as irmãs do círculo de oração, não são elas. É o próprio Deus em pessoa
que nunca permitirá que eu e você, que nós sejamos pressionados além do nosso limite. E quando ele permitir, e ele conhece o nosso limite, e para garantir que esse limite não seja extrapolado, não seja estendido, ele sempre estará conosco, do nosso lado, em nós, para nos ajudar a vencer a tentação. E é por isso que Paulo fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você é um vencedor. Isso não é mensagem de autoajuda, tá bom, querido? Isso é mensagem de ajuda do alto. É totalmente diferente. A autoajuda é você aí querer ser tentado. Mas a ajuda do alto é você reconhecer que você é totalmente carente, dependente da graça irresistível de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite a vivermos, a prosseguirmos confiados no eterno amor de Jesus, no amor de Deus que está em Jesus, na graça, na consolação do Espírito Santo de Deus sobre mim, sobre você e sobre nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque o Senhor é Deus. Não existe Deus maior, não existe Deus melhor, não existe Deus tão grande como o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sabe tudo, tudo que existe, tudo que acontece, e o Senhor está no controle, o Senhor domina, o Senhor não permite, Pai, que as coisas, que as tentações, que as provocações, elas excedam a nossa capacidade de suportar. E o Senhor se posiciona, e o Senhor se posiciona do nosso lado, como nosso auxiliador, como aquele que nos defende. E ainda que o Senhor nos permite passar, o Senhor está do nosso lado para nos motivar, para nos apoiar, para nos encorajar e para nos defender. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é tremendo. E nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo não é que nós venceremos. É óbvio que na história nós ainda teremos que passar e vencer as tentações. Mas a palavra diz que nós já sabemos o final da história. E o final da história é que nós já somos vencedores, porque o Senhor venceu. E a nossa vitória é certa em nome de Jesus. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude nesse tempo. Esse tempo que nos pega de surpresa, mas quando nós voltamos na história, inclusive história recente do Brasil ou do mundo, nós percebemos, ó Pai, que o que está acontecendo agora já aconteceu. E mesmo acontecendo e nós nem percebemos, nós passamos por essa situação e chegamos aqui, estamos aqui para celebrar
celebrar, ó Pai, que nós temos passado por lutas, umas terríveis, outras cruéis, mas o Senhor tem livrado os teus servos, tem livrado aqueles que o Senhor escolheu, tem livrado aqueles que o Senhor ainda vai salvar, e tem livrado também aqueles que o Senhor está dando oportunidade de voltar, de se reconectar, de se realinhar, de se arrepender, de se submeter. Pai, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja, para que nós possamos professar Jesus, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, proclamar Jesus. Mas também, Pai, nos ajude a não nos desviarmos, a não duvidarmos, a não nos entregar, a não abandonar ao Senhor. Pai, mas também tem misericórdia daqueles que nesse tempo têm achado que é o momento para desfrutar da vida, é um momento de liberdade, um momento em que agora pode fazer tudo, porque a igreja não está funcionando. Pai, nos dê a consciência de que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor não habita em templo feito de tijolo. O Senhor habita em nós. O Senhor habita em cada um de nós. E nós é que somos casa, nós é que somos templo, nós é que somos santuário. Nós é que somos morada do Senhor. Dá-nos essa consciência, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma vida pura, santa, reta, digna, frutífera diante dos homens, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém.